Continuando o nosso estudo do livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo médium Divaldo Pereira Franco e o espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Caso Hermance. O irmão Genésio, encarregado da vigilância do portão principal, participava da equipe do venerável Bezerra, a quem se vinculava afetuosamente desde os dias da última encarnação naquela cidade. Fora espírita militante, havendo trabalhado com afinco e abnegação cristã numa sociedade que mantinha o nome do apóstolo da pobreza no Brasil e que, por sua vez, amparava e dirigia as atividades espirituais da casa. A instituição fora erguida por antigos companheiros do batalhador desencarnado e era toda dedicada ao estudo da doutrina como a sua prática através da caridade. Genésio Duarte ali chegara, macerado pelos conceitos materialistas, sob injunção de enfermidade pertinaz, após experimentar a terapêutica acadêmica da época. Cético, porém, necessitado, recebeu orientação de tratamento homeopático de natureza mediúnica e submeteu-se à fluidoterapia, resultando no restabelecimento pleno da saúde orgânica e, posteriormente, da saúde espiritual. Afeiçoou-se ao infatigável mentor, Bezerra de Menezes, cuja vida modelar sensibilizava-o ao tempo em que mergulhou na mente no estudo da codificação apresentada por Allan Kardec e nas obras complementares, verdadeiros clássicos da investigação mediúnica, como legítimos tratados da filosofia espírita. Enriqueceu-se de discernimento e conhecimento, passando a militância do movimento doutrinário e a sua vivência, quando lhe permitiam as circunstâncias. Tão habitual se lhe tornou o comportamento espírita que granjeou amigos devotados, atraindo simpatizantes e estudiosos para a causa. Nesse período, experimentou a prova da viuvez, que soube suportar com elevada resignação e coragem, padecendo vicissitudes outras, perfeitamente naturais, que fazem parte da ficha evolutiva de todos nós. À medida que o sofrimento lapidava-o, mais sintonizava com o amigo espiritual, de quem recebia inspiração e ajuda. Antes da desencarnação, tornou-se, graças ao desejo de todos, responsável pela agremiação espírita, a qual doou os melhores esforços. Palavra segura e portadora de conceitos elevados, as suas palestras de estudo e consolação doutrinários sensibilizavam os ouvintes, que renovavam os clichês mentais ante a mediana luz emanada de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Por ele, interpretados com beleza e correção. Quando retornou após a enfermidade persistente e demorada, durante cujo curso demonstrou a excelência da convicção, foi recebido pela entidade generosa e familiares afetuosos que o aguardavam em júbilo. Era o triunfador de retorno ao lar, sob a expectação feliz dos amigos. A doutrina para ele fora alento e vida, descerrando os painéis da imortalidade, armando-o da sabedoria, que propicia forças para a superação de si mesmo e vitória sobre as conjunturas difíceis. Lamentavelmente, não são poucas as pessoas que se acercam do movimento espírita desinformadas e pretendem submeter a doutrina ao talante das suas opiniões, teimando por fazê-la parecer equacionador mágico de problemas secundários, que a cada um cumpre solucionar, ou a cata de prodígios, ou sustentado por superstições, queijados por elas. Negam-se ao estudo sistemático do Espiritismo, preferindo leituras rápidas, nas quais não se aprofundam, mesmo quando leem, dizendo-se decepcionadas com facilidade leviana, apressadas apenas pelas cogitações socioeconômicas e materiais de outros gêneros. Meus amigos, muitas pessoas buscam a religião para que a religião resolva os seus problemas pessoais ou financeiros. Não é para isso a religião. A religião é feita para a gente elevar o nosso espírito. A matéria cumpre a cada um de nós resolver. O Espiritismo, graças a seu tríplice aspecto, atende a todos os tipos de necessidade do ser humano terreno, oferecendo campo de reflexões, respostas em todas as áreas do conhecimento.
Numa síntese perfeita, as facetas sobre as quais se revela abrangem o campo da investigação científica, projetando luz nas causas das problemáticas, dirimindo suposições e sofismas em torno do milagre, do desconhecido, do sobrenatural, que passam a ocupar os lugares próprios. Sua sonda vem sendo aprofundada, desde que Allan Kardec, na gênese das realidades humanas, nas causas espirituais da vida, contribuindo eficazmente para a eliminação dos mitos e tabus contra os quais luta a ciência, verdadeiro coadjutor desta, que nele encontra a razão fundamental de que necessita. Ao mesmo tempo, o seu conteúdo filosófico sustenta o edifício de uma lógica irretorquível, decorrência natural dos fatos examinados em proposições vigorosas, possuindo conteúdo idealista insuperável. Como efeito imediato, a sua ética se estrutura na moral do Cristo e dos seus apóstolos, sendo religião de amor e caridade que a fé racional sustenta e conduz. Separá-lo de qualquer uma das suas faces é o mesmo que o desfigurar, não obstante possa ser vivenciado conforme a capacidade e evolução de cada um, que afina com este ou aquele ângulo, sem prejuízo das demais partes que lhe formam o corpo doutrinário, harmônico e completo. O irmão Genésio Duarte passou pela experiência correta, investigando conscientemente as bases da doutrina, não obstante o motivo que o levou à casa espírita. Constada a legitimidade da sobrevivência da alma, adentrou-se pelo estudo da sua filosofia, enquanto prosseguiram as experiências no campo da mediunidade para incorporar à vivência pessoal comportamento ético-religioso que se reveste. Habituado à fé responsável e ao clima de trabalho, logo refez-se da grande cirurgia da morte e ajustou-se à esfera definitiva. Pediu e obteve do instrutor permissão para enganjar-se na ação profícua do bem, sendo convidado a senhoreá-lo, seu amigo e benfeitor que era. Nos últimos 2 decênios, tem mourejado com estranhável dedicação aos serviços da verdade, lidando do nosso plano em ministério aqui, quando ao lado dos companheiros encarnados, na benemérita sociedade onde laborou e outras atividades para as quais vai convocado ou apresenta-se como voluntário a benefício da comunidade. A função no posto central é de relevância considerando-se a significação de que a mesma se reveste. Chegando ao pavilhão em que se encontra o dinâmico mentor, fui convidado a acompanhá-lo no atendimento de urgência a uma jovem mulher em estado de coma. Ao lado da enferma encontrava-se a veneranda anciã, que lhe parecia ser sua avó, apresentando grande ansiedade na face, embora resignada, confiante. Os padioleiros que a retiraram da ambulância estão retirando o perispírito da jovem, certo? Que fique claro. Porque estivessem informados da delicadeza do quadro, depuseram-na na mesa especial, reservada a certo tipo cirúrgico. 2 outros espíritos compareceram na condição de enfermeiros prestimosos para a intervenção quando fui informado da terapia cirúrgica que iriam submetê-la. Desencarnara há pouco mais de 4 horas, auxiliada na libertação dos vínculos e liames carnais pela avózinha e especialistas no processo. Somente agora, quando havia cessado o intercâmbio do fluido vital com o corpo, é que fora retirada do local onde o mesmo permanecia, extinguindo-se nele os últimos vestígios de manutenção da vida orgânica, lentamente vencido pela decomposição celular que se instalava. A pequena cirurgia, esclareceu o Dr. Bezerra, objetivava drenar as cargas de energia venenosa geradas pelo medo e que poderiam trazer demorada perturbação ao espírito recém-liberto. Então vamos recapitular o que está acontecendo aqui. A jovem, por algum motivo que ainda não está descrito, morreu. Entrou em coma e morreu. O espírito dessa jovem foi retirado do corpo físico pela avó e técnicos especialistas. Esse corpo espiritual foi levado para o pronto-socorro espiritual armado na praça. E ali será feita uma cirurgia, entre aspas, para tirar dela toda a energia venenosa
que foi gerada pela situação que ela viveu para a sua morte física. Continuando, a nossa irmã-se era portadora de deficiência cardíaca, resultante de fatores kármicos, quando em vida anterior acionara uma arma de fogo contra o peito, suicidando-se, método de fuga impensado numa conjuntura afetiva afligente. Os tecidos sutis do perispírito, lesados pela violência, impuseram ao corpo, nesta última romagem, da qual se libertava, a modelagem de uma bomba cardíaca deficiente. De organização física frágil, aos 18 anos, era portadora de uma beleza lirial, enternecedora. Educada em rígidos princípios religiosos, soubera manter-se com dignidade, residindo em zona suburbana próxima da cidade. Aquecendo a insistentes convites de amigos, veio observar o carnaval e passear, sem dar-se conta dos perigos a que se expunha. O seu grupo, jovial e comunicativo, não passou despercebido de rapazes de conduta viciosa e lograram imiscuir-se e participar do programa inocente que movimentava. O médico fez uma pausa, olhando a desencarnada, de semblante marmóreo, imóvel, e prosseguiu. Em razão do débito para com a vida, quando subtraiu vários anos, graças à fuga espetacular do autocídio, quer dizer, graças ao seu suicídio, não seria longa a sua atual reencarnação. Poderia lograr alguma moratória, caso estivesse enganjada em qualquer atividade de elevado teor, que a necessitasse de mais tempo. Habilmente convencida por estulto gozador, ao ouvir-lhe as propostas sedutoras, permitiu-se caminhar um pouco em animada palestra, quando o mesmo a convidou a descansar em casa de pessoa amiga, próxima à larga avenida, onde, dissera, convencionara aguardar os demais membros do grupo. Embora relutasse, foi vencida pelos argumentos melífluos do conquistador. Em verdade, o local era de frequentadores atormentados que não despertaram maior suspeita na jovem inexperiente. Chegados à casa, a irmã se deu-se conta da cilada em que caíra, não tendo resistência para lutar com o ágil e perverso escravizador. O medo aterrou-a, a respiração fez-se-lhe difícil e a alta carga de tensão produziu-lhe um choque fatal. Viu só? Ela, inocente, foi levada para essa residência, onde está aqui subentendido que ela foi abusada. Não aguentando esse terror, sofreu o ataque cardíaco. Vamos continuar. Na leviandade costumeira, o criminoso, que outra coisa não era senão aliciador de jovens para o comércio carnal, de trato com a encarregada do bordel, aplicou-lhe um lenço umedecido com clorofórmio, cuja dose forte produziu-lhe uma parada cardíaca. Que drama, hein? No desespero em que antes se debatia, recordou dos pais e da afetuosa avó, que dela cuidara na primeira infância, da mãe de Jesus, a quem muito amava, e seu apelo de imediato encontrou ressonância, estando a avózinha ao lado dando-lhe assistência. A irmã Melide, que já a acompanhava, prevendo o desenlace, em razão das intenções que detectara no jovem de conduta perniciosa, conhecendo também o breve trâmite da netinha no mundo, manteve-se em vigilância. No momento preciso, rogou o socorro, sendo atendida pelos assessores do nosso campo para a liberação plena do espírito após a cessação da vida física. Quando os infelizes corruptores deram-se conta da desencarnação da jovem, interditaram a antecâmara onde ainda lhe retém o corpo, ora planejando arrojá-lo em algum matagal, depois que a bulha e a movimentação diminuam, ocultando o crime que lhes passará a pesar na consciência culpada daqui para frente. O narrador silenciou novamente, concatenando raciocínios e premonições. Pode-se imaginar, prosseguiu sinceramente, compungido, a angústia dos amigos, que não a levarão de volta ao lar,
dos pais e irmãos a esta altura e no dia seguinte, até que a polícia localize o corpo, prosseguindo ao desespero dia após dia. O insucesso amargo, porém, sendo bem suportado, será convertido pelas leis divinas em futura paz e renovação da família, que reencontrará nossa irmã mais tarde em situação feliz. O grande choque, fator da desencarnação, num atentado ao seu pudor de moça, é o capítulo final da tragédia afetiva, culminada antes no suicídio. Pena a ingerência indébita dos criminosos de que a vida não necessitava. Tudo, porém, transcorre sob controle superior, obedecendo ao equilíbrio universal, de que somente se tem uma visão mais clara e mais completa, desde que o plano terreno. Logo terminemos a terapia que iremos aplicar e a irmã Melide será destacada para acompanhar a família e sustentá-la no período em que a irmã se aqui ficará em repouso para oportuna transferência e despertamento posterior. Explicando a técnica da cirurgia a ser realizada, o orientador deu início à mesma, na parte superior do cérebro, na região do centro coronário, deslindando tenuíssimos filamentos escuros, retirando-os ao tempo em que, utilizando-se de um aspirador de pequeno porte, fazia sugar resíduos do centro cerebral que haviam bloqueado a área da consciência. À medida em que a equipe recorria a instrumentos muito delicados para aquela microcirurgia, diante dos meus olhos, a cor retornou à face da jovem. A respiração foi, pouco a pouco, sendo percebida em face dos estímulos aplicados na área cardíaca. A respiração do perispírito, porque o corpo morreu. Perispírito respira. Continuando. Aproximadamente 20 minutos depois, a paciente em sono reparador foi removida para a enfermaria contígua, sob cuidadosa assistência, enquanto o dedicado médico pontificou. Morrer é fácil. Libertar-se da morte após ela é que se faz difícil. Encerrando-se um capítulo da vida, outro se inicia em plenitude de forças. Acabar? Jamais. Porque a morte não existe, não é mesmo, meus amigos? Temos uma única vida, uma vida permanente, dividida em fases na carne e fases nos planos espirituais. Ficamos por aqui depois de um capítulo tão esclarecedor. Abraços e até breve.